Bom, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Roberto Cajado, mais uma vez nós estamos aqui para falar de saúde. Eu sou integrante do Cajado Menezes Advogados e hoje eu tenho uma grata satisfação e prazer de receber assim duas figuras exponenciais na área de saúde da nossa comunidade de toda a região. Estamos falando da doutora Cristiana França, que é a diretora-geral do Clériston Andrade, e doutora Elvia, que é a diretora médica do Hospital Regional Clériston Andrade. As duas, começando por doutora Cristiana e na sequência doutora Elvia, nossos agradecimentos antecipados por dispor do tempo de vocês, que a gente sabe que é precioso, e para bater esse papo conosco e falar um pouco sobre o que é o Clériston Andrade e a saúde como um todo nessa nossa região de Feira de Santana. Sejam bem-vindas. Bom dia a todos. Obrigado primeiro a você, Roberto, pelo convite. Estamos aqui, né, para a gente estar batendo esse papo e respondendo as principais perguntas que você poderá ter com a gente aqui. Bom dia a todos. Agradeço desde já o convite, doutor Roberto. Estamos aqui abertos. Espero contribuir aí hoje nesse momento de conversa. Com certeza. Na verdade, o nosso tema é um tema que envolve a vida, né? O direito ele trabalha com o bem da vida. A gente toma conta do bem, daquilo que você edifica, do teu ter. Mas a medicina, em especial, ela vem cuidando do ser, né? Porque é a vida. E aí, o Clériston Andrade, para você ter gestão sobre ele, a dinâmica deve ser né, intensa. Eu queria que a senhora começasse falando um pouco sobre como é a gestão Clériston Andrade. Porque para nós aqui, que às vezes só reclamamos, né, não temos a dimensão do que é colocar aquilo para funcionar. Roberto, na realidade, a gestão do Clériston é uma gestão bem complexa, né? O Clériston Andrade é um principal ente da rede de saúde do estado da Bahia. É um hospital de gestão direta, ou seja, nós nos reportamos 100% a gestão da Secretaria de Saúde do Estado. É o segundo maior hospital em termos de importância na rede. Nós só temos ainda que dar lugar ao Roberto Santos, porque o Roberto Santos é um hospital que tem hoje 640 leitos, ou um pouco mais, né? O Clériston Andrade agora, com as ampliações, vai passar em torno de 420 leitos. Muito né? bem. Mas, assim, é o principal hospital em termos de importância, em termos de complexidade do interior do estado. O Clériston Andrade hoje, a responsabilidade é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos hoje pactuados com 126 municípios que compõem a região centro-leste. Mas, efetivamente, nós atendemos todos os 417 municípios que compõem o estado da Bahia. Né? Muitas vezes vem paciente de outro estado, porque como nós temos na região sul um sistema de integração entre a Bahia e Pernambuco, que é chamado de Rede PEBA, nós também atendemos os pacientes que vêm de Petrolina. Então, é um hospital extremamente complexo. Nós atendemos em torno de 4 milhões, em média, de 4 milhões de pacientes que vêm de todo o estado. Então, realmente é muito complexo. O Clériston Andrade hoje tem mais ou menos 3.050 profissionais que trabalham lá, né, na área direta. A gente não está nem falando das indiretas, mas de todos Dos serviços terceirizados. Dos serviços terceirizados e de pessoas Sim. que trabalham lá. Então, é realmente muito complexo. Mas é um desafio que a gente tem recebido todos os dias e que a grande integração do Clériston é o gostar que todos que trabalham lá têm. Então, eu acho que isso é uma característica importante do Clériston Andrade. Todos os profissionais que trabalham no Clériston gostam do Clériston. Então, apesar da gestão às vezes ser muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazerosa por esse olhar de cada profissional que tem. Então eu diria que a complexidade aliada à dificuldade, ela resulta num prazer e aí a gente tem um grande ensinamento. Quem vive aqui, principalmente depois de Cristo, ele tem que amar o próximo. Né? É o primeiro ensinamento que a gente tem, é o amor. Então, se você ama, você está numa atividade daquela, para realmente você desenvolver aquela atividade, sem amor fica difícil.
né? Talvez Com daí que certeza. venha o prazer, né? Com certeza. Agora, nós não podemos esquecer de falar da liderança, Uhum. né? Porque sem liderança, eu estava numa palestra sobre o Summit e falava assim, lidere onde você estiver. Aí um professor olhou assim, pô, lidere onde você estudar, é onde estiver. Você sabe o que é isso? Isso é love. Love é o quê? Love é amor. Eu disse, tudo resulta no amor. Com certeza. Com Né? Então, certeza. talvez daí venha um prazer de você trabalhar. A gente sabe da sua dedicação. É diuturna naquele Clédito Andrade. Né? A recompensa é o quê? Material ou só pessoal? Não, recompensa, eu acho que 80% é pessoal, material é 20 só, né? Então, É. realmente é um prazer que nós temos. Quando eu fui convidada para vir para o Clériston, eu já estava pensando em me aposentar, porque eu já sou uma mulher aposentada, eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas, assim, o desafio, né, uma nova perspectiva de gestão, né? Porque eu já vinha de outros hospitais, mas não tão grande, não tão complexo como o Clériston. Então veio. E aí, né, também juntou, né, essa questão desse desafio e o prazer realmente de trabalhar, porque todos os que trabalham lá são pessoas muito bacanas e eu tenho uma diretoria muito unida, né? Muito Com coesa. a doutora Elvia, que está aqui de junto, com o Caio, que é o meu diretor administrativo, com a gestão da enfermagem, Thaís, com a questão do RH. Então a gente consegue fazer uma gestão muito participativa, né? Todas as decisões que nós tomamos hoje no Clécio é gestão realmente participativa, não é dada pela minha cabeça. Por isso é que eu digo que a gestão do Clécio ela é uma divisão de todas as responsabilidades e de todas as vozes que nós temos É, lá. isso é muito importante, compartilhar, né? Uhum. A gente tem que aprender a compartilhar, porque você compartilha ensinamento também. Consequentemente, você tem aprendizado, você coloca em prol de todos. E a doutora Eva, me conte aqui como é que nós estamos a nível de serviço médico no Crédito Andrade. Eu costumo brincar que o Colégio Trindade é um município, né, uma cidade. Nós temos Com mais de 3.000 certeza. colaboradores, em média 450 pacientes dia, diuturnamente, né, a gente não fica com um número menor do que esse, mais os acompanhantes, de cerca de 50% dos pacientes com acompanhante, então a gente tem um universo de quase 5.000 pessoas diariamente dentro da unidade. Para conseguir manter, né, o fluxo funcionando, né, tudo organizado, é realmente um desafio muito grande. Do ponto de vista de serviços médicos, a unidade ela vem crescendo a cada dia. Na verdade, em 2018 foi a primeira grande reforma do Clériston Andrade, quando nós ganhamos uma emergência nova. Então, essa emergência ela se tornou toda setorizada e aí a gente consegue organizar melhor o fluxo do paciente que entra pela emergência. E de lá para cá a gente vem passando pelas reformas das enfermarias e ampliando o serviço. Hoje o nosso hospital ele é um serviço de referência em neurologia, né? Nós temos lá diversas premiações por conta da linha de cuidado do atendimento ao paciente com AVC. Então nós conseguimos atender um paciente na porta do hospital, fazer todo o segmento que ele precisa na internação e ele recebe alta com retorno garantido no nosso ambulatório para manter o acompanhamento. Esse é o melhor cenário de uma linha de cuidado e isso é feito realmente com a construção em conjunto, né? Com contratação de mais profissionais, treinamento, capacitação de toda a equipe. Então, assim, o nosso vigilante que está lá na porta, ele sabe reconhecer um AVC e sabe da urgência que esse paciente tem para ser atendido. Então, acho que a palavra-chave é realmente a capacitação, o treinamento contínuo e o engajamento dos nossos colaboradores, que a gente só Sim. consegue isso realmente fazendo a gestão participativa, ouvindo mais quem está na ponta, né, entendendo quais são as dificuldades, quais são as demandas. Na verdade, eu estou no Clériston há muitos anos, né, são mais de 15 anos lá dentro. E a maior parte do tempo eu estava lá no chão da fábrica, na ponta, na emergência, onde a coisa fervia e acontecia. Então, quando eu me aproximei da gestão, eu já tinha uma visão muito clara de quais são as nossas dificuldades na emergência. Hoje eu continuo atuando na emergência, aos finais de semana eu dou plantão na emergência, porque eu acho que primeiro por gostar mesmo, né, ter uma aptidão muito grande com esse paciente, e segundo para estar perto das equipes, entendendo as dinâmicas, entendendo onde estão as dificuldades, para a gente ir melhorando, capacitando cada vez mais. Hoje a gente também é referência em neurocirurgia, né, temos uma equipe de neurocirurgia muito boa, né, liderada por Dr. Márcio, que é um ícone da neurocirurgia no estado. Então a gente consegue fazer diversos tipos de cirurgias complexas e da mesma forma, o paciente tem o atendimento tanto pela porta de entrada da urgência quanto pelo nosso ambulatório através do lista única. E esse paciente vai ter todo o atendimento na unidade e o retorno e acompanhamento ambulatorial após sua alta, que é realmente a melhor forma, né, de linha de cuidado. E a emergência, assim, a nossa emergência é o carro-chefe do hospital. Acho que o Clériston ele é conhecido em todo lugar
por ser um hospital de urgência e emergência, está lá 24 horas de portas abertas, equipe pronta, 24 horas para atender qualquer situação. Por isso mesmo, é difícil você ter um controle 100%, né? Porque quando a gente fala de urgência e emergência, como é que eu controlo? Como é que eu vou fazer um controle absoluto de entrada, por exemplo, de pacientes? Então, isso incrementa um pouco mais, assim, né, a dificuldade de organizar os processos, mas a gente vem batalhando para conseguir organizar cada vez Certa mais. feita me perguntaram sobre como era o Clériston, eu disse, pense numa guerra do Vietnã, onde nós não tínhamos poucos recursos ainda, né? Não é essa guerra tecnológica de hoje. Pense na guerra do Vietnã, aquele sofrimento daquele povo. Você vai para a emergência do Clériston e você vê que aquele sofrimento você vai encontrar atendimento ali dentro. Porque é aquilo que eu digo, né? Acho que tem um acidente, tem qualquer coisa, vá para o Clériston. O Clériston, eu acredito que eu não estou enganado, nós temos todo tipo de atendimento no Clériston Andrade, Sim. correto? Correto. Existe algum tratamento, alguma especialidade que o Clériston não faça? Sim, né? Assim, como eu falei, o Clériston ele é um hospital reconhecido como hospital de urgência e emergência. Então, existe uma gama aí de tratamentos. Oncologia, a gente não faz tratamento em oncologia, né? É um serviço mais especializado que compete realmente às UNACONs, CACONs, né? A serviços Mas chega direcionados até para o isso. diagnóstico. Mas chega a dar diagnóstico. Sim. É isso que eu falo. Nós somos uma porta de entrada pela urgência e emergência e muitas vezes o paciente chega lá com um sintoma que não Sim. faz ideia de qual é o diagnóstico. Lá dentro ele vai ser diagnosticado e daí a gente dá encaminhamento, através da regulação ou através de encaminhamento mesmo para serviços de triagem, ambulatório, mas sim, a gente dá diagnóstico. A mesma coisa, alguns pacientes de cardiologia, né? Nós não temos toda a linha de cuidado em cardiologia, não é realmente, né, escopo do hospital. A gente atende o paciente em emergência cardiológica, infarto agudo do miocárdio, né, um paciente com algumas complicações cardiológicas, estabiliza e esse paciente vai seguir para tratamento em outra unidade também especializada, né, em serviços de cardiologia. Uma dúvida que a grande mídia da população tem é com relação a essas informações de sala amarela, sala vermelha e etc. A gente vai vivendo, vai se sabendo, mas eu gostaria que vocês explicassem um pouco para nós como é que se trata e como é que se dá essa classificação. Em 2018, né, quando teve a nossa reforma da emergência, a emergência do hospital ela foi toda organizada para funcionar realmente dentro do padrão do acolhimento com classificação de risco. Esse é um padrão que o Ministério da Saúde já vem, né, implementando em todas as unidades de serviço de saúde de urgência há bastante tempo, porque um dos princípios, né, um dos pilares da saúde é a equidade. Então, a gente não pode trabalhar em sistema de saúde com fila, né? Você tem que ter ali um sistema que identifique as pessoas que precisam de prioridade por questão de saúde mesmo, e não só Sim, prioridade por idade, importante. por outras questões, para que esse atendimento ele seja de forma mais rápida e eficiente e diminua assim o risco de agravamento e diminua a taxa de mortalidade. Se eu trabalho num esquema de fila de quem chega primeiro é atendido primeiro, fatalmente um paciente que tem uma situação mais grave pode perder inclusive uma janela de tratamento. Sim. Então esse é um dos princípios primordiais do SUS, da equidade. E para isso a gente precisa de um sistema de classificação de risco. Então todo paciente que chega na porta da emergência, ele vai ser atendido por uma equipe de saúde já na porta, que em 3 a 5 minutos vai aferir seus sinais vitais, conversar com esse paciente, entender sua queixa e daí fazer uma classificação, que existe todo um fluxograma, um organograma que ele vai lá selecionando quanto está a pressão do paciente, quanto está a frequência cardíaca do paciente, qual é a queixa desse paciente, e ele classifica esse paciente em cores, né? A cor vermelha é o paciente de extrema emergência, é o paciente que é atendido prontamente. Isso funciona em qualquer unidade de atendimento de urgência, né? Tanto privada quanto pública, unidade de pronto atendimento, todas funcionam da mesma forma, as UPAs. O paciente amarelo é um paciente que ele não precisa de atendimento imediato, você tem uma janela de tempo aí que você pode fazer o atendimento desse paciente. O paciente verde é o paciente que está estável, o paciente que não é um paciente para serviço de alta complexidade, como o Clériston Andrade, é um paciente que muitas vezes vai ser redirecionado para uma UPA, né, uma unidade de menor complexidade, porque é uma situação que se resolve de uma forma mais fácil. E o paciente azul, que é o paciente totalmente ambulatorial. Ele procura o serviço de urgência porque ele entende aquela demanda dele como uma demanda de urgência, mas ao chegar lá e ser avaliado pela equipe de saúde, ele não tem nenhuma demanda que ele precise, de fato, entrar por uma porta de urgência. Ele pode entrar pelo posto de saúde, agendar uma consulta e seguir o fluxo Fluxo normal. normal. Entendi. É muito bom esse esclarecimento, porque nós ficamos aqui, às vezes não entendemos a dinâmica do serviço, né? E às vezes as críticas elas ocorrem
justamente por falta de conhecimento. Exatamente. A pessoa que convive no Clériston Andrade, o que frequenta o Clériston, vai lá pelo menos fazer uma visita, ele vai ter a noção da importância, não só da responsabilidade, mas principalmente da importância naquilo, não é só para a cidade de Feira de Santana, Sim. é para toda a nossa região. E aí, eu rodo um pouco esse mundo. E a gente ouve muito falar do Sistema Único de Saúde no Brasil. Né? Esse Sistema Único de Saúde do Brasil diz que é fantástico. Não é minha área, mas a gente ouve. Primeiro eu queria que vocês falassem sobre o Sistema Único de Saúde, certo? Depois sobre a integração de toda a rede, aí eu boto municipal, estadual e federal. E o que é que a gente faria para melhorar isso? Bom, eu acho que o Sistema Único de Saúde é um sistema fantástico, né? Eu acho que no mundo todo não existe nenhum sistema Nada de igual. saúde em termos de integração, de atendimento. Impressionante. Impressionante. Só que nós temos um grande problema, é a questão do subfinanciamento, né? A gente ainda tem muito subfinanciamento, né? E eu acho que o grande problema é esse. Mas que o SUS, como um sistema integrado, ele tende a melhorar a cada dia, e é isso que a gente pensa, né? Um país em que você não precisa de tirar nenhum tipo de erário para se pagar um tratamento, você consegue tratamento desde uma entrada em uma porta de entrada numa UPA ou numa emergência de alta complexidade até um transplante, porque hoje só o Sistema Único de Saúde faz transplante no Brasil, medicações, então é um sistema muito fantástico. Sim. Né? E a gente tende a cada dia melhorar. A gente entende que a integração desse sistema, ele tem vários viés, né? Ele tem vários viés e que a gente vai também, como eu falei para vocês, a gente vai precisar cada dia melhorar, cada dia integrar. Mas, indiscutivelmente, é um sistema fantástico. Países como você já é um frequentador de vários países, né? Sabe que tem países que, se o cidadão não tiver um plano de saúde, ele morre na porta Com certeza. de uma unidade ou ele morre na calçada. O SUS não. O SUS não tem essa. Inclusive, mesmo aquelas pessoas que têm plano de saúde, ele pode ser atendido também no sistema de Sim. saúde. Isso não é impeditivo para ele. Então, realmente é um sistema muito fantástico. E tem serviços, né, Cris, Sim. que no nosso país são totalmente disponibilizados pelo SUS. Então, assim, você tem um diagnóstico, por exemplo, de uma tuberculose. O medicamento ele é fornecido pelo Exatamente. SUS, você tem um acompanhamento integral. Eu tive tuberculose ganglionar no ano da pandemia, 2020, e todo o meu tratamento foi no posto de saúde especializado ali em frente ao tênis, pegando minha medicação todo mês, passando por um profissional de saúde que avaliava meus sinais vitais, fazia pesagem, então todo o acompanhamento. E acho que esse é a prova de que o SUS, ele é realmente um projeto, um sonho que pensou em todos os detalhes, sabe, de tudo que a população precisa, do básico, desde o atendimento do posto de saúde, até esse atendimento especializado no caso de uma tuberculose, no caso do HIV, uma série de políticas de saúde pública que estão já consolidadas, implementadas no SUS. E acho que ainda tem um caminho longo para que a gente consiga fazer com que ele de fato aconteça como está no papel, né? Que toda a porta de entrada aconteça da forma como deveria, que a gente consiga de fato hierarquizar o atendimento para que só chegue a uma unidade como Clériston Andrade, a unidade terciária, o que de fato precisa chegar a essa unidade. Então acho que esse é um caminho ainda que ainda estamos buscando percorrer, talvez pela forma, né, em que se tem uma cultura muito grande, se fala muito em fee for service, né? A pessoa busca o atendimento como você vai a um mercado e você busca ali e não ter aquele acompanhamento de prevenção, de promoção de saúde mesmo, né? A gente, na verdade, fala muito de saúde pensando em doença. Procurar Exatamente. O sistema quando já tem um sintoma, quando já tem uma doença, quando acontece um acidente. Mas a gente precisa falar de saúde buscando fazer com que as pessoas não adoeçam. Buscando Sim. colocar em prática as medidas, e eu acho que esse é o caminho que a gente ainda está aí buscando aprender, percorrendo para mudar essa forma de pensamento que é, na verdade, de toda a comunidade, né? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas também entendam a importância, muitas vezes, de ter esse atendimento. Eu não estou sentindo nada, e a gente vê isso dentro de casa, né? Eu tenho exemplos dentro de casa. Você precisa fazer um exame, mas eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que ir fazer um exame? E eu queria só destacar também, Roberto, a segunda pergunta que você falou e dizer o seguinte: os sistemas eles têm que ser integrados. Não existe SUS sem que o sistema municipal, estadual e o federal esteja junto. É porque está previsto na Constituição. Exatamente. Né? Não se pode estar, infelizmente, o que a gente ainda consegue ver ainda no Brasil é que sistemas eles estão fragmentados,
né? Por várias questões, mas não existe a fragmentação. Os sistemas eles têm que funcionar junto, né? Desde a questão que o doutor Elber falou, da prevenção, até o atendimento terciário. Né? O município ele tem que estar integrado com o Estado tem que estar integrado com o governo federal, com a gestão federal e vice-versa. Um completa o outro. Um completa o outro. Não existe essa fragmentação, porque assim, o paciente, inclusive em termos de financiamento do SUS, tem financiamento que sai do governo federal direto para o município. Tem financiamento que sai do Estado para o município. Então, por isso é que tem que estar a integração. Entendi. Toda vez que existe uma fragmentação desse sistema, existe alguma quebra de organização, existe uma quebra de assistência. Então, por isso, eu só acredito em gestão SUS se os 3 poderes estiverem totalmente integrados. E aí, como é importante a comunicação, Sim, né? com Comunicação ruidosa. Dizem que a guerra do Kuwait, ou Kuwait, como alguns chamam, ocorreu porque o Saddam Hussein não atendeu uma ligação de George Bush na época. E aí ele disse, então não tem jeito, invade. E foi aquela tempestade do deserto, varrendo tudo. É possível a formação de convênio? Vocês fazem convênio com institutos particulares, tipo universidades, escolas de medicina, de outras mesmo particular? Sim, é possível, né? Utiliza aqueles estudantes para treinamento? É possível. Os estágios, né, curriculares, normalmente as vagas elas ficam concentradas realmente na Escola Baiana de Saúde Pública. Mas a gente consegue fazer diversas parcerias com programas de extensão que são extremamente relevantes tanto para o hospital quanto para as unidades de ensino. Porque você tem ali estudantes, né, que estão ávidos por conhecimento, que estão ávidos pela experiência de estar dentro de um hospital, de ter contato ali já. A gente sabe que vem aumentando cada vez mais o número de cursos, né, de todas as áreas de saúde, então os campos de prática acabam ficando pequenininhos e não conseguindo absorver toda essa demanda. Então, quando a gente consegue fechar uma parceria de pesquisa, de extensão, é uma oportunidade daquele estudante viver, né, aquela realidade dentro do hospital, e isso normalmente traz retorno muito valioso para os nossos pacientes. Então, agora mesmo nós estamos com um projeto lá de extensão que envolve determinados tipos de curativo, né? Um projeto que a gente está fazendo de pesquisa em relação a uma especificidade da fisioterapia, que lida justamente com feridas, com o tratamento dos pacientes que têm feridas. E aí a gente tem parceria com universidades que os estudantes vão lá apoiar nas atividades com esses pacientes, e essas universidades também ajudam a gente, né, quando a gente precisa de um suporte maior para aquele paciente. Então existe sim a possibilidade da gente fazer. Eu tomei conhecimento em São Paulo, através de um médico amigo nosso. Há muitos anos eu fiz uma cirurgia ortopédica com ele, uma lesão por esforço repetitivo. Eu corria demais e terminei tendo uma lesão, tive que tirar uma parte do tendão, emendar aquela coisa toda. E ele me disse que existe uma equipe, mais ou menos 30 e poucas pessoas, que roda o mundo. Fazem aqueles hospitais de campanha e fazem diversas cirurgias. E aí, para minha surpresa, ele disse, tô indo na sua terra. Eu disse, é mesmo? Tá bom, bora jantar, me chamei logo para jantar. O Hospital Ortopédico de Salvador, ele vai ser administrado pelo Einstein aqui. Então, nossa equipe está lá e nós estamos planejando fazer. É uma cirurgia, tecnicamente eu não sei me expressar, que ele faz. Eu disse, rapaz, é impressionante isso, por que não se divulga? Não sabia. Quer dizer, eu vi tomar conhecimento em São Paulo que o Hospital Ortopédico da Bahia, que é recém-inaugurado, ele tem essa participação do ASH, que é uma escola, né, que a gente sabe de notoriedade, não só nacional como internacional. Inclusive, quem faz gestão desse hospital, lá do ortopédico, é o Hospital Einstein. Sim, exatamente, a gestão também. Total, né? Exatamente. Nós temos ortopedia aqui. Temos Aqui, ortopedia em Feira de Santana. Sim. Temos ortopedia, inclusive no Clériston nós temos residência na área de ortopedia também. Sim. O Clériston hoje, como o doutor Elber falou, é uma grande escola. A começar pela parte da residência médica, residência multiprofissional, internato, o Clériston é um celeiro de formador de profissionais da área de saúde. É uma cidade, É uma né? cidade, como a doutora Elber falou, é uma cidade. Eu ouvi uma entrevista do diretor da OCDE. A gente fala sempre de doenças e aí havia uma classificação de doenças regulares, né? Você tem um AVC, você tem problema de pneumonia, tá? Mas aí a gente tem muitos transtornos que vêm psíquicos,
né, ou psicológicas, e aí ele fazia uma interligação com a obesidade. E para minha surpresa, ele disse um dos lugares que ele tem melhor resultado é Costa Rica, um índice ínfimo de obesidade. Aí a gente viu ontem aquela destruição naquele hospital de Caxias, se não me engano, no sul, e tinha um exemplo de duas crianças que a mãe faleceu. Faleceu tem pouco tempo. Todos os dois com obesidade, porque vive aquilo que a gente chama de excesso do futuro. Uhum. Né? O excesso do futuro a gente classifica como ansiedade, né? Mas do presente aqui a gente está com esse estresse o tempo todo, aqui convivendo. O Clécio atua nessa área? Sim, nós temos um serviço de psicologia bastante atuante, né? E a gente tem cada vez mais orientado as nossas equipes que solicitem apoio da psicologia, que discutam com a psicologia. Eu converso muito, inclusive, com a equipe, a coordenadora da psicologia, que eu brinco com ela, falo assim, eu não vou conseguir identificar, né, certas alterações psicológicas ali no paciente que a equipe especializada vai conseguir. Porque realmente, às vezes, são coisas muito sutis, né, tem uma nuance muito específica que a gente que está muito ligada com essa parte orgânica pode deixar passar. Então, nós temos serviço de psicologia que a gente está, inclusive, batalhando para incrementar, para que ele funcione, inclusive, com mais turnos, né? Porque hoje a gente tem uma limitação, eu não consigo ter, por exemplo, plantão aos finais de semana, e a gente quer implementar. E temos serviço de psiquiatria também. Então, nós temos profissionais médicos, psiquiatras, que também fazem avaliação desses pacientes e, junto com a equipe, né, médica clínica mesmo, plantonista, conseguem ali traçar um plano de tratamento para esses pacientes. Além disso, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do acolhimento familiar, então também estamos implantando serviços lá para melhorar essa questão do acolhimento das famílias que chegam, que é uma situação de grande estresse também psicológico, né, e que pode deixar ali sequelas, transtornos importantes relacionados àquele momento de estresse, naquela situação. Então a gente está implantando um serviço lá na emergência do hospital de acolhimento a essas famílias, para também trabalhar nessas questões psicológicas. Mas, sim. Temos aqui, nós somos procurados muitas vezes para ajuizar alguma ação com referência a plano de saúde, a fornecimento de medicamentos, etc. Eu tenho dito que a interferência do judiciário ela tem crescido demais. Né? Eu não gosto quando o judiciário cresce muito, porque a interferência, ela às vezes ela entra no viés de proteção, mas ela termina querendo que administrar aquilo que não está no seu controle. Quando eu tenho uma liminar, definido uma liminar e determina, deu um remédio tal, um tratamento tal, eu não tenho no meu orçamento, como é que fica isso dentro do hospital? Isso é uma loucura isso, né? Isso é muito interessante, que a gente diz que nós estamos hoje sofrendo, né? Sofrendo, e aí não é um sofrimento físico, mas é um sofrimento realmente de pressão. É você na quer questão, atender, né? exatamente, Mas tem a limitação. na questão da judicialização da saúde, Sim. que a gente acha que é uma coisa que é um ganho para a população, mas ao mesmo tempo, como existe o financiamento do SUS, e o SUS não é um valor muito grande. Então, muitas vezes, quando você tira, entendemos a questão da precisão no momento do paciente que precisa, mas como o SUS ele é totalmente organizado e tem como a gente brinca, né, tem um dinheirinho certo para todo mês, com certeza vai faltar para outra coisa. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, né, da questão da judicialização. Inclusive, a própria Secretaria de Saúde já tem um setor lá que só trabalha com essa questão. Mas a gente precisa, eu acho que nessa questão a gente vai precisar organizar, porque não existe o dinheiro para todos. Teria que ter uma regulamentação disso, né? Exatamente. Porque quando ocorre a decisão, você se vê obrigado ao seu cumprimento. Exatamente. Todavia, para cumpri-lo, eu vou ter que buscar verba de algum outro lugar. Vai ter que tirar de algum outro lugar para cobrir aquela fazer. Então, a gente precisa ter muito Isso cuidado. tem ocorrido com certa Com certa frequência. frequência. Tem ocorrido cada vez mais, né? Assim, o direito ele realmente está aí para garantir, né, o direito tanto do usuário quanto dos profissionais de saúde, e isso é algo que é importante, né, que se saiba dos seus direitos e dessa garantia dos direitos, mas realmente, assim, às vezes tem algumas situações muito específicas que causam realmente uma situação crítica dentro da unidade, porque às vezes é um tratamento que tem um ônus muito grande para a instituição,
e que pode impactar em tratamento de outras 10 pessoas, Sim. porque é uma hora que você precisa de fato fazer uma escolha. E muitas vezes a decisão judicial, ela realmente tem aquele caráter de cumpra-se de forma célere, né? Então, a instituição precisa demandar esforços ali. A Secretaria de Saúde apoia muito, né? Muitas vezes a própria Secretaria intervém nesse processo de judicialização para poder apoiar a unidade, porque de fato pode causar, assim, né, no orçamento mensal da unidade, um dano aí considerável. Quando a gente fala de plano de saúde, normalmente você tem uma relação ali da ANS, uma discussão terrível que a gente enfrentou no ano passado, se era aquela relação era exemplificativa ou era efetivamente o que eu teria que cumprir, né? E a gente sabe que aquilo ali é exemplificativa. Existe alguma relação no sistema único ou ele a minha pergunta é no sentido de que não existe limitação para o tratamento de saúde no órgão público, correto? Correto. Exato. Exatamente. Tudo que eu precisar, tudo que eu necessitar, eu vou ter no Sistema Único de Saúde, consequentemente, Exatamente. nos órgãos que o compõem. Com E o certeza. Clériston Andrade, dentro desse escopo, ele na nossa região, ele está aqui para lhe absorver de todo o jeito. De todo Se ele não tratar aqui, o que é que eu faço? As situações que não fazem parte, né, do escopo do Clériston Andrade, a gente tem dois caminhos. Se é um paciente que tem um quadro de urgência, ele pode precisar ser transferido para uma outra Sim. unidade hospitalar, porque existem realmente serviços que o Clériston ainda não dispõe. E aí esse paciente, se ele se mantém em urgência, pode precisar ser transferido. Se é um paciente que entrou pela porta de urgência, mas melhora do quadro clínico e pode dar esse segmento ambulatorial, ele vai ser liberado e encaminhado para buscar esse atendimento de forma ambulatorial, né, marcada numa unidade de referência que faça aquele tratamento. E existem situações muito peculiares que acabam não sendo muito bem definidas em nenhuma unidade, né? São aquelas situações realmente que são menos comuns, né? Porque Sim. também o Sistema Único de Saúde ele avalia muito isso, né? A gente quando vai buscar providenciar uma linha de cuidado para uma determinada patologia, se avalia a incidência dessa doença na população, a letalidade desse problema de saúde na população, porque tem que fazer toda uma análise de custo-efetividade para você definir os tratamentos que estão ali realmente disponíveis. E aí isso também não é uma coisa simples, porque, claro, que qualquer pessoa que tem um problema de saúde, ela tem direito a se tratar e ela vai ter que buscar esse caminho se ela não tem acesso ao sistema privado no Sistema Único de Saúde. E esse Sistema Único de Saúde vai ter que prover as formas desse paciente se tratar. E muitas vezes realmente vai ser através de um caminho de uma ação judicial, de algo que consiga prover, né, aquele tratamento, porque não vai estar no escopo de nenhuma unidade ter aquele medicamento ali. Porque é algo Sim. muito pontual, é algo que não é usado com acerto, que nem justifica você ter no armário, porque Num pode estoque, vencer. né? Pode Exatamente. vencer sem usar, porque usa tão pouco. Então, Sim. acaba que em alguns cenários realmente fica essa situação mais limitada para qualquer unidade de saúde, mesmo no sistema único. Agora, existe, a população também ela deve ter noção disso, que existem situações que ela, antes de bater na porta do Clériston, ela deve bater numa porta de uma UPA, Isso, talvez, de uma sim. clínica. Né? Talvez isso também contribui muito para engarrafar o sistema. Com certeza. Muito. Com certeza. Muito. Quando o fluxo ele é invertido, quando ele é quebrado, isso tende a repercutir normalmente numa porta de maior complexidade, como é o Clériston. Né? Sim. Por ser uma unidade, né, de maior complexidade, a ideia é que realmente o hospital esteja ali à disposição para situações que só ele consegue resolver. Sim. Quando essa demanda ela chega de forma desorganizada e eu tenho na porta uma pressão muito grande de pacientes que poderiam estar em outra unidade, a unidade ela não vai atender. Ela vai fazer a classificação de risco e vai orientar esse paciente que ele tem que procurar uma outra porta, que é a unidade de pronto atendimento, mas o caminho ideal é que a gente consiga massificar essa informação para que as pessoas já Sim. procurem a porta correta. Sim. Então, assim, se eu começo a ter um sintoma, febre, dor no corpo, Essa virose que está aqui o agora. caminho não é um hospital como o Clériston Andrade, né? Sim. O caminho são as unidades próximas da nossa residência, né? As unidades de posto de saúde, unidade básica de saúde, ou as unidades de pronto atendimento. Aqui em Feira de Santana tem 2 tipos de equipamento, tem as UPAs e tem as policlínicas que funcionam nessa modalidade, né, de atendimento de urgência. E os sintomas muito leves, ele pode inclusive ser tratado no posto PSF, aquele posto de saúde da família, mesmo bem ao lado de casa, é que você tem médico, ele também tem equipe de enfermagem que vai poder orientar o paciente, porque muitas vezes é um tratamento que pode ser feito com comprimidos, com medicamentos via oral, então o posto próximo da sua residência pode fazer essa primeira avaliação.
e destinar realmente os hospitais e as UPAs para as situações de maior urgência, né, de sintomas mais importantes. Vamos falar um pouco aqui, já concluindo, eu sei que vocês têm compromisso agora. Vamos falar um pouco sobre qual é a sua meta hoje? A gente acompanha a evolução do Clériston, né? Desde a época do saudoso Pitangueira, né? Sim, sim. Você vem substituindo Pitangueira, uma figura folclórica, icônica, né? E aí você vem dar um dinamismo nisso aqui muito maior. E meta e expectativa para o futuro do Clériston. O que é que a gente pode dizer para essa população que anseia essa saúde? Na realidade, é assim, o Clériston completou agora em março 40 anos de existência. E nós tivemos aí umas comemorações, e nessas comemorações tivemos a oportunidade de se fazer uma missa, né? Aqui na Igreja dos Capuchinhos, e lá o padre, ele falou uma coisa interessante. A cada 40 anos, a gente tem que se renovar. E é isso que o Clériston está fazendo, né? Pitangueira, quando ele veio, ele desbravou, né, uma situação, e aí hoje o que a gente está fazendo é refinar esses processos, né? O Clériston ele tende muito a crescer, não só em termos de área física, porque existe muita área ali pelo lado do Clériston. Hoje a gente tem um complexo que a gente chama de complexo de saúde, naquela região ali do entorno, né, da BR, em que a gente tem ali a policlínica, nós temos o Hospital da Criança, a UPA do Estado, que é de 24 horas, o Clériston, e também o Lopes Rodrigues, que é um hospital especializado em doenças psiquiátricas. Então, o Clériston ele tende muito a crescer, tanto na parte física, mas também nos processos de trabalho, né? Nós estamos aí agora fazendo toda uma renovação do prédio antigo, que eles chamam-se de Clériston 1. O Clériston 2 já está não só construído, como totalmente modernizado. O Clériston, a parte de estrutura, está vindo aí uma nova hemodinâmica, uma nova reforma das UTIs, das enfermarias, né? Nós temos também uma proposta de também trabalhar na área de ensino e pesquisa, que é o aumento nós esse ano nós já conseguimos trazer mais 3 novas residências médicas, nós já tínhamos terapia intensiva, ortopedia, cirurgia geral e clínica médica, e esse ano nós trouxemos para dentro do Clériston uma residência de anestesiologia, que hoje só existia no Hospital Roberto Santos e é o segundo hospital que traz essa especialidade, residência na área de endoscopia digestiva e também na área de neurocirurgia. Então, essa é a parte de ensino. Vamos ter, no futuro, também a construção de um módulo só com salas, com consultórios, só na área realmente de ensino. Teremos também uma promessa, que vamos ver se a gente consegue, de um novo auditório com 200 lugares. Isso é um projeto que o Clériston está fazendo junto com a UFES, que é a Universidade a Unidade Estadual de Feira de Santana, né? Trabalhamos também na área de tecnologia da informação, a consolidação do nosso prontuário eletrônico, né? Que é um projeto também que o governo do estado trouxe do Rio Grande do Sul um software que foi dado, e aí a gente vai estar trabalhando melhor, né? Trabalhando também na parte de administração de pessoal, que é importante cada vez mais capacitar, melhorar a questão do trabalho do profissional. Sim. A gente precisa cuidar de quem cuida. A gente não acredita que quem cuida não pode ser cuidado, e a gente está fazendo isso. Tanto o ambiente de trabalho como quem está trabalhando ali. Exatamente. Então, cada vez mais a gente está se organizando para que a gente possa melhorar essa capacitação desses profissionais também. Então, a gente tem trabalhado, é muita novidade, grande, né? E a medicina evoluindo também. Sim, dentro desse futuro? Com certeza. Né? O que a gente espera é justamente otimizar cada vez mais as nossas linhas de cuidado. O Clériston ele tem um desenho muito claro de qual é o seu papel nessa macro-região. Então, assim, é um hospital terciário, eminentemente de urgência e emergência, um hospital eminentemente cirúrgico. Então, a gente tem aí várias metas de aumentar nossa produção de cirurgia, de atender realmente mais pessoas e não só atender mais, atender melhor. Né? Qualidade. Mais qualidade, ter o nosso foco hoje muito forte na satisfação, tanto do nosso cliente, né, dos nossos usuários, quanto dos nossos colaboradores. E a gente já vem trabalhando isso esse mês, a gente já está focado muito nessa área, porque acho que realmente é o caminho. Né? Quando a gente
se preocupa tanto com quem está trabalhando quanto com quem está ali para ser cuidado, e a gente consegue melhorar todo o nosso processo nessas duas áreas, a gente vai acabar tendo resultados melhores. E quem ganha com tudo isso é a população. Claro. Com certeza, com certeza. Afinal de contas, o caminho servia justamente à população. Exato. Me deram um script aqui, mas eu, particularmente, a gente vai bater no papo, fica tão gostoso que a gente Ah, com verdade. certeza, vai se com perdendo certeza, aqui. com certeza. Né? Problema de conflito interno, eu acredito que em toda instituição você tem que ter. Nós temos a parte ética também, Sim. que é desenvolvida, é trabalhada também. Sim. Existe algum conflito, ou até mesmo passivo de alguma regulamentação entre a área médica, a área administrativa, a área geral, ou isso fica mais ali dentro da liderança de quem está ali no topo, né, doutora? Com certeza. Assim, é natural, né, que você, como a gente falou, a gente tem mais de 3.000 colaboradores, então vão acontecer situações, divergências aí de pensamento, de opiniões, do que um acha que deve ser feito. Mas eu acho que a gente tem conseguido até lidar muito bem mesmo com essas situações. Acho que a gestão tem buscado realmente aproximar muito as coordenações, as pessoas, e tentar enxergar todo mundo com um objetivo maior, que é realmente o nosso produto final, o atendimento do nosso paciente, esse atendimento de qualidade, que a gente consiga entregar o resultado que a gente espera, que é a maior satisfação das pessoas e que elas tenham o melhor resultado possível dentro da nossa instituição. Então, acho que a gente tem conseguido lidar, né, com essas questões. Equilibrar, né? Acho que é realmente esse fato de você equilibrar. Existem satisfações, claro, né? É um ambiente estressante. A gente falou aí, nós trabalhamos hoje com 450 pacientes por dia, mas nós temos 320 leitos. Então, eu estou falando de 130 pacientes, mais ou menos, que estão em macas nos corredores espalhados pelo hospital. Então, esse ambiente causa estresse no familiar, no paciente, no profissional que está trabalhando. E, naturalmente, esse ambiente de estresse, ele acaba aumentando um pouco ali, né, o conflito, a insatisfação com a situação. Mas a gente tem demonstrado muito com as equipes de que nossa meta é resolver isso também. A superlotação é algo que é multifatorial e não é simples de se resolver, né, principalmente por esse perfil do seu hospital de urgência, que eu não posso deixar de atender um paciente que está numa iminência de um agravamento na porta do hospital, um paciente, né, classificado na cor vermelha, esse paciente vai ter que entrar e a gente precisa dar esse suporte a esse paciente. E as equipes, elas têm entendido, né? Claro que a gente ainda busca otimizar muita coisa nos fluxos e processos internos para melhorar essa rotina, e eu acho que isso naturalmente vai reduzindo também esses conflitos. E eu queria só complementar a fala de Elvia e dizer a vocês que a gente tem mantido muito diálogo, né? Não só com os nossos profissionais, mas com as categorias de classes, os conselhos, né? Que isso eu acho que é importante. Muito importante. Trazendo os conselhos para dentro do hospital, para estar capacitando, estar conversando, né? Eu acho que isso também ajuda muito a gente estar mantendo. Quando a gente chegou no Clériston, a gente tinha muito problema o pessoal falava muito da questão de assédio, e a gente está praticamente dizimindo essa questão, né? A gente entende que os processos têm que ser conversados, têm que ser trabalhados. Sim. Por mais que seja um hospital de tensionamento, porque realmente é muita tensão, porque a gente está lidando com vidas, com pessoas que estão ali de vários credos, de várias condições sociais, mas eu acho que esse é o caminho dessa conversa, desse bate-papo, da gente explicar os processos que tem, para que cada vez mais a gente tenha um ambiente mais tranquilo para trabalhar. Eu costumo dizer que os processos eles devem ser rígidos, porque ele ocupa uma forma. Todavia, a flexibilidade está na comunicação, na forma como ele é introduzido. Quantos leitos de UTI o Clériston? 68 leitos. Na verdade, são os leitos de UTI, nós temos também algumas especificações, né? Sim. Então, nós temos 20 leitos de UTI neurológica, que envolve os pacientes neurocríticos, que está aí entre a população que tem maior incidência mesmo lá no hospital, são pacientes neurológicos, AVC, tumor cerebral, paciente de aneurisma cerebral roto, então é uma população muito grande. 20 leitos de UTI cirúrgica, como eu falei, o Clériston é um hospital de urgência e emergência eminentemente cirúrgico, são 11 salas de centro cirúrgico funcionando 24 horas por dia, equipe de cirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, neurocirurgia, cirurgia torácica, bucomaxilofacial, no hospital 24 horas por dia, então é um hospital eminentemente cirúrgico, nós temos 20 leitos de UTI dedicados aos pacientes em pós-operatório.
e 18 leitos de UTI clínica geral, né? Então são os pacientes que chegam por intercorrências, doenças mesmo, que não passam por nenhum procedimento cirúrgico, e outros 10 leitos que são dedicados aos pacientes de AVC isquêmico, né? Que é a nossa chamada unidade de AVC. Eu vou fazer uma pergunta também que é de utilidade, porque me perguntaram isso na igreja. Se o clérigo tinha serviço odontológico. Eu disse, não, odontológico não. Tem, mas tem dentista lá. Eu disse, bom, dentista, mas tem uma especificação para aquele correto? Isso. Não, o Nós dentista temos, que tem lá é para bucomaxilar, então, nós não é para temos tratamento odontológico, não é? Nós temos o bucomaxilofacial, né, que é plantonista da emergência e que faz procedimentos cirúrgicos, pacientes de trauma em face, principalmente, e também algumas patologias, né, em face, como alguns abscessos que precisam ir para o centro cirúrgico fazer drenagem. E nós temos também o serviço de odontologia hospitalar, porque os pacientes, principalmente os pacientes críticos de UTI, eles demandam de atendimento odontológico no leito, Interessante porque isso. uma das principais portas de infecção é justamente a saúde bucal. Isso. Né? O paciente faz ali um abscesso, uma periodontite, e se isso não for tratado adequadamente, essa bactéria ali pode se disseminar e pode causar também um problema. A gente tem algumas doenças, inclusive cardíacas, que são associadas com bactérias patógenas que vêm da cavidade bucal. Então, a gente tem sim odontólogo, especificamente para um perfil de paciente selecionado, então não se faz atendimento lá odontológico de Sim, rotina, sim. mas esses pacientes, né, às vezes o paciente que tem indicação de uma cirurgia cardíaca, ele A precisa fazer uma complementação de um revisão serviço. dentária, exato, é Entendi. necessário. Finalizando, Sim. hipertenso. É uma matéria que interessa porque nós dissemos que a primeira crise do hipertenso, quando ele estabiliza, que ele recebe alta, ele normalmente tem 30% retorna. Retorna porque ele sai, acha que ficou bom e começa a cometer todos os excessos novamente, Sim. né? Principalmente de exagerar um pouco no sal. O Clériston atua também nessa especificação? Né, como eu falei, assim, o Clérigo Andrade, ele não é um hospital de referência para a área de cardiologia. Então, assim, a gente tem uma gama de pacientes que a gente atende. Normalmente esse paciente ele não é atendido na porta do hospital, normalmente ele vem referenciado de alguma UPA, de alguma policlínica, que são casos que evoluem com complicação. Então, é um paciente que faz uma emergência hipertensiva com edema agudo de pulmão, que é uma complicação da emergência hipertensiva, ou faz um acidente vascular cerebral, que é outra complicação, ou faz um infarto agudo do miocárdio. Então, as complicações, né, de um paciente que evolui com urgência hipertensiva vão acabar sendo atendidos no Clérigo Andrade. Porém, a urgência hipertensiva em si, normalmente ela é atendida nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs e policlínicas, e se esse paciente for estabilizado ali, ele recebe alta dali mesmo e para o acompanhamento ambulatorial. Entendi. Tá bom. Bom, estamos finalizando a nossa participação aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, dizer do prazer e da minha satisfação em bater papo com vocês. É um tema que ele é muito rico. Sim. Nós ficaríamos aqui com certeza horas e mais horas falando, Claro. porque além de ser de utilidade pública, ele também servir, né? A gente entender como é que é esse mecanismo, até para poder divulgar e poder se comunicar com as pessoas, para orientá-las também nessa busca, nessa procura. É muito importante a gente estar se comunicando, é muito importante a gente estar divulgando. Então, agradecendo a Deus por nos permitir isso aqui e a vocês aqui, eu passo a palavra a vocês para as considerações finais e nos colocamos aqui ao dispor. Cajado Menezes agradece extensamente e tenho certeza que a gente vai contribuir com essa divulgação aí para sanar diversas divergências ou até mesmo falta de esclarecimento da nossa população. Eu que agradeço, né, o convite, falar do Clériston para mim, assim, eu realmente falaria o dia todo, sem problema nenhum. É amor? Acho que é um amor muito grande. E é muito prazeroso, realmente, sabe? Assim, você poder servir ao outro, você poder cuidar das pessoas e poder agora, né, fazendo parte da gestão, tentar melhorar realmente cada vez mais o serviço. Ver o crescimento, todo o ganho que o hospital vem tendo é realmente algo que deixa a gente muito feliz. Então, agradeço realmente a oportunidade de falar. Eu brinco muito falar do meu hospital, do nosso hospital, é algo que sempre vou estar
à disposição. Pode Trate contar com conosco carinho. também. Eu também queria agradecer, Roberto, pelo convite, dizer para vocês também que o Clériston hoje, ele, por ser um hospital de importância, e isso a própria Secretaria de Saúde, ela entende e tem dado todo o apoio que a gente tem precisando, porque nós não temos uma gestão individualizada, pelo contrário, nós temos uma gestão integralizada, integrada aos processos da Secretaria de Saúde do Estado. Sim. Então, a Secretaria de Saúde do Estado tem nos dado todo o apoio que nós precisamos. O governo do Estado também nos ajuda muito nessa parte. Como a gente já disse, não é fácil a gente fazer gestão de um hospital tão complexo quanto o Clériston Andrade. Então, a gente também tem que agradecer esses órgãos públicos que nos têm ajudado muito. Sim. E quando precisar da gente, nós vamos estar aqui, né, para a gente fazer esse bate-papo bem leve, bem tranquilo. E é como a doutora Elba falou, é sempre muito prazeroso a gente falar do Clériston, né? Então, é isso. Eu sou apaixonado pelo Clériston, viu? Eu costumo defender o Clériston em todos os lugares que, porventura, sou questionado, eu sou indagado a respeito dele. E costumo dizer, diga à minha mulher, qualquer problema que tem, leva logo para lá. Depois tu diz para onde é que a gente vai. Eu acho que lá eu tenho um tratamento. Muito obrigado, viu? Obrigada, Que Deus obrigada. continue abençoando e dando Amém. força e coragem a vocês no desempenho dessa atividade. A atividade é profissional, viu? Mas ela é bem humana. Obrigada. Obrigado. Obrigada.